Bem-vindos ao Terapia Política. Este é um espaço para discutirmos as ameaças ao sistema democrático e ideias para a construção de um país menos desigual. Na sessão de hoje, vamos conversar sobre os desafios para o crescimento do Brasil, considerando que nas últimas décadas as taxas de crescimento do país foram muito pequenas, principalmente em comparação com aqueles países que têm índices de desenvolvimento semelhantes. Eu sou Letícia Inácio e, junto com Paulo Daniel, convidamos para fazer uma exposição o economista Antônio José Alves Júnior, que é doutor pela UFRJ, professor titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ex-chefe da Assessoria Econômica do Ministério do Planejamento, da Casa Civil da Presidência da República e ex-assessor da presidência do BNDES. E hoje ele falará sobre os gargalos que impedem o crescimento da economia brasileira. Muito bem-vindo, professor Antônio. Muitos economistas dizem que um dos maiores problemas para o crescimento brasileiro é o elevado endividamento público e a impossibilidade do Estado liderar um novo ciclo de desenvolvimento. Para você, em linhas gerais, quais são os obstáculos para o crescimento brasileiro? Primeiramente, eu queria fazer um agradecimento ao Terapia Política para participar desse debate, mandar um abraço para a Letícia, para o Paulo e também para o amigo Eduardo Scaleschi, que está aqui por trás dos equipamentos, garantindo essa produção. Olha, uma discussão franca e honesta sobre esse assunto tem que reconhecer que a manutenção de taxas de crescimento altas, com distribuição de renda por um tempo prolongado, que é o que o Brasil precisa, né, não tem uma fórmula muito simples, porque na medida que o processo de crescimento avança, ele vai recolocando novos problemas e muitas vezes a solução não é trivial, não é óbvia, então vai haver erro, vai haver incapacidade de equipes econômicas e mesmo respostas inadequadas do sistema aos desafios que são colocados. Isso é uma coisa razoavelmente esperada. Nós, entretanto, hoje estamos lidando com um problema de uma natureza bastante diferente. Quer dizer, sequer a gente observa uma taxa de crescimento medíocre, uma progressiva e lenta, mesmo inadequada, melhoria na distribuição de renda. O que a gente observa hoje no Brasil é, na verdade, uma economia em processo de semi-estagnação. Eu estou descontando o que aconteceu agora no Covid, mas uma economia que estava em ritmo de semi-estagnação, sem perspectivas para os investidores, haja visto que os investimentos estavam em níveis muito baixos, e sem nenhuma perspectiva de crescimento concreta. Tá? Então, assim, que fatores eu acredito que estavam envolvidos para esse desempenho medíocre? Né? Primeiro, é que a gente aqui no Brasil experimentou uma fase ou experimenta até hoje uma fase de instabilidade institucional que é muito grave. Toda vez que você tem instabilidade institucional, evidentemente isso se transforma em instabilidade política e social. Isso é péssimo para investimentos, que são o carro-chefe do processo de crescimento econômico. Basicamente, no nosso país, a gente, de uma hora para outra, o Estado democrático de direito foi sendo ameaçado. Então, assim, a presença de militares na atividade política, o ativismo judicial, isso tudo é contra o funcionamento regular, normal, institucional das sociedades. Em democracias é comum que haja conflitos políticos, mas esses conflitos são resolvidos pela via institucional. Então, você resolve o conflito político no processo eleitoral, com manifestações populares, você resolve conflitos políticos, muitas vezes até no judiciário, mas dentro das regras do jogo. O que se viu aqui no Brasil é que, por exemplo, a certo momento do processo do impeachment, várias pessoas, vários líderes políticos conferiram legitimidade à derrubada de uma presidenta que não tinha maioria na Câmara. Então, essa ideia é uma ideia muito ruim para o bom funcionamento do sistema e adiciona uma certa quantidade de incertezas, né, que, no nosso caso, foram muito graves. Segunda coisa, né, o Brasil foi tomado
eu não posso dizer subitamente, não tenho um julgamento muito claro sobre o que aconteceu, mas assim, de uma hora para outra, a ideologia neoliberal se transformou na única guia da política econômica. Então, assim, pela ideologia neoliberal, a ideia é que o problema da economia brasileira é que os mercados não eram suficientemente livres e o Estado brasileiro tinha uma dimensão excessiva, não só do ponto de vista do endividamento, como o Paulo mencionou no início, mas na sua própria atividade regulatória, na presença no mundo empresarial. E desde Temer até hoje, o programa econômico é reduzir a presença do Estado nas atividades econômicas, reduzir o peso sobre a regulação e reduzir o endividamento. Esse é um ideário que, sob certo sentido, está em questão desde a crise de 2008 em todo o mundo. Então, para dar o exemplo da política monetária, que tem sido muito discutida no Brasil, especialmente entre economistas heterodoxos, né? O que se pensava a respeito de política monetária entrou em xeque desde a crise, porque Estados Unidos, Japão, Europa aumentaram fortemente sua base monetária e aquilo que se esperava em termos de inflação não se verificou, né? Aliás, uma outra surpresa que a política monetária trouxe: taxas de juros baixíssimas acabaram não rendendo em crescimento econômico no mundo inteiro. E já se começa a discutir em todo o mundo uma política fiscal ativa. Quando eu falo isso, assim, eu gosto de citar o FMI como portador dessa mensagem. O FMI, que até pouco tempo atrás gostava de usar uma expressão chamada estratégias de saída. Então, o FMI compreendia que em momentos de crise econômica era necessário ter uma intervenção estatal, mas que ela deveria logo ser encerrada e que os estados deveriam se preocupar exclusivamente com a estabilidade das contas públicas. O FMI já não usa mais essa linguagem, já fala em intervenções permanentes dos estados nacionais. Então, assim, há uma reviravolta na política macroeconômica, uma discussão importante acontecendo em todo o mundo, inclusive no Brasil, e isso não se reflete no debate da política econômica brasileira. Então, a gente vê, por exemplo, não só o Paulo Guedes, mas o Rodrigo Maia, o Davi Alcolumbre, todos defendendo medidas para que as contas públicas sejam saneadas, como obediência ao teto de gastos, como o corte de salário de servidores públicos, como a diminuição do papel do Estado em diversas áreas. Esse é um debate que está quente dentro da Câmara dos Deputados. Quer dizer, essas são as propostas de política que em todo o mundo já estão se mostrando inadequadas e que no Brasil se mostraram inadequadas. Recentemente foi aprovada a autonomia do Banco Central no Senado e o assunto agora foi para a Câmara dos Deputados. Quer dizer, o Banco Central autônomo diante do que aconteceu com a política monetária em todo o mundo é assim uma excrescência, né? É um assunto que, no mínimo, mereceria uma discussão mais aprofundada, o que não está acontecendo. Na verdade, o ambiente de certa instabilidade política está permitindo que um assunto dessa gravidade, seja discutido dentro do Congresso Nacional sem maior debate na sociedade. Tá? No Brasil ainda, a gente tem alguns agravantes, né? Porque o Estado tem sido apresentado como perdulário, como corrupto. Então, eu diria, Paulo, que o problema do Estado liderar um processo de crescimento hoje é cada vez mais político. Eu não sei se há apoio na sociedade para uma presença mais firme do Estado, porque é uma campanha contra a atividade estatal, né? Eu diria para você, inclusive, que o Bolsonaro tem uma boa fórmula a esse respeito, porque o Bolsonaro usa uma expressão que é assim: em determinados momentos ele diz que é preciso tirar o Estado das costas do cidadão. Mas na Covid, por exemplo, ele cansou de utilizar uma fórmula invertida, que é a seguinte: é preciso tirar o cidadão das costas do Estado. Então, o Bolsonaro, com essa segunda variante, ele combina, inclusive, um apelo moral, um apelo em nome da família. Isso não é muito fácil de ser percebido, mas o que o Bolsonaro falou durante a Covid é que a família é responsável, em última instância, pela educação dos filhos, a família é responsável pela sua própria saúde, inclusive pelo amparo à velhice.
Então, é importante que as famílias assumam seu compromisso e o Estado recue, né? Então, assim, isso é de uma crueldade. Já falando ainda no Bolsonaro, tem um outro conceito que o governo Bolsonaro está trazendo à tona, que é a ideia de riqueza baseada em riqueza de recursos naturais. Então, ele não se cansa nos últimos dias, inclusive fez até, eu diria assim, uma ameaça indireta assim, aos Estados Unidos, que tem a ver com a maneira como nós lidamos com nossas florestas. E o Bolsonaro diz uma coisa muito importante, que a Amazônia é muito rica, porque ela tem ouro, prata, nióbio, sabe-se lá mais o que, no seu subsolo, e que os brasileiros têm que explorar essa riqueza. Ora, essa ideia de riqueza baseada em recursos naturais é a ideia do Brasil colônia, não é a gente voltar assim, ao passado de uma maneira radical. Então, essa não parece ser uma boa orientação. Tá? E, por fim, dizer o seguinte, quem sou eu para apontar caminhos para o desenvolvimento e para o crescimento econômico? Mas eu posso fazer algumas anotações sobre coisas que têm acontecido em todo o mundo. Então, a gente já mencionou aqui que os estados nacionais estão fazendo políticas, nos países desenvolvidos, estão fazendo políticas monetárias ativas, já pelo menos desde 2008, e atualmente começam a entrar no mundo da política fiscal mais ousada. Então, já se fala hoje, há um consenso crescente da necessidade do Estado como gastador. Né? Segundo ponto, nós estamos lidando hoje com um desafio de longo prazo, que é a emergência da quarta revolução industrial. Essa quarta revolução industrial ela vai trazer transformações, ainda eu diria assim, inimagináveis. E em todo o mundo, os Estados nacionais têm se envolvido para tentar conduzir esse processo. A gente poderia falar aqui o caso da China, mas a China seria chover no molhado, né? Talvez fosse melhor falar no caso da Alemanha, mas eu acho que o caso mais importante é dos Estados Unidos. Por quê? Se a gente observar, por exemplo, o que o Trump fez nos seus momentos, durante o seu período de governo, foi por causa do controle da telefonia 5G, cuja importância na telefonia em si é mínima. A importância relevante é que isso vai permitir a difusão do uso de robôs, do uso do Big Data, o uso da robótica, né? A generalização dessas novas tecnologias, com essas tecnologias de comunicação mais rápidas que o 5G permite. E agora parece que a China já lançou um satélite para o 6G, já é uma tecnologia de telefonia ainda mais avançada. Né? O que o Trump tem feito? Percebendo que os Estados Unidos não têm competição de acompanhar esse crescimento imediatamente, ele faz de tudo para barrar o crescimento da Huawei, que parece ser a empresa chinesa mais avançada nesse campo. Né? E isso envolve guerra comercial, isso envolve intervenção direta no mundo empresarial e o uso da potência diplomática dos Estados Unidos para controlar o acesso da Huawei a mercados. O Brasil, agora, há pouco tempo, as autoridades têm declarado que pretendem fazer algum tipo de limite à presença da Huawei com 5G no país. Então, assim, a intervenção estatal hoje é cada vez mais importante. Então, por fim, me parece que um grande problema brasileiro hoje é a gente criar condições políticas para fazer uma discussão sobre a presença do Estado na economia do futuro. Muito obrigada, professor, pela excelente explanação. Pedimos agora que o senhor se despeça de nosso público e esperamos tê-lo o mais breve possível. Tá bom, foi um prazer, Letícia. Obrigado pela gentileza das suas palavras. Um abraço, Paulo. Um abraço também para o colega e amigo Eduardo Scaleschi. Um abraço, pessoal do Terapia Política. E antes de encerrarmos, recomendamos a leitura de alguns ótimos artigos publicados nesta semana pelo blog Terapia Política. Temos a exposição do ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, sobre as eleições americanas, o artigo do Márcio Postman sobre a Revolução de 30,
e os artigos e vídeos do nosso colaborador Paulo Nogueira Batista Júnior, entre muitos outros que estão disponíveis no site terapiapolitica.com. Muito obrigada.